Vamos lá. Jesus entrando em Cafarnaum, um centurião, né, que é um líder do exército romano, alguém robusto lá, imagino que ele vai ser um cara forte, né? Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse, imediatamente Jesus era ousado. Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse, Senhor, isso aqui é muito forte, tá, gente? Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado. Porém, dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Cara, olha isso. Olha só isso. Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. O que aconteceu aqui, nesse exato momento, foi que o centurião, aquele líder romano, aquele em que todos os seus servos depositavam confiança, ele estava passando por um momento realmente de um sentimento, estava fraco sentimentalmente, sabe? Provavelmente aquele servo dele era um servo querido, e ele, cara, meu servo está doente, está com paralisia, eu vou procurar quem pode resolver. E quando Jesus entrou em Cafarnaum, ele já foi direto, Senhor, eu preciso que você cure meu servo está em casa, está com paralisia. Jesus, eu irei curar. O interessante é que Jesus mesmo fala, eu irei lá, né? Eu estou disposto a ir, estou disposto a curar, estou disposto a fazer. Só que o centurião, sabiamente falando, respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, não sou digno de que entreis em minha morada, em algumas outras versões. Mas dizei uma só palavra e serei salvo. O que eu entendo disso, né? Acho que a primeira capacidade de um homem, falando de Jesus Cristo principalmente, é a gente entender e reconhecer o senhorio dele na nossa vida, sabe? Quando a gente entende o senhorio dele e reconhece isso na nossa vida, tudo começa a clarificar, sabe? Esse é o primeiro passo. Entender o senhorio que ele tem. E aí olha só o que o centurião vai falar logo depois. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sob mim. E digo a este homem, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele faz. Isso aqui, antes de chegar no ponto principal, eu só queria deixar marcado. Olha o que ele quis dizer para Jesus. Pois eu também sou homem sob autoridade. Então, o centurião, ele entendeu assim, Jesus, eu não estou falando com você, eu não estou pedindo a você, você não precisa ir na minha casa. Pois eu também sou autoridade como você. Só que o centurião teve a humildade. Ele teve realmente a humildade e a sinceridade de reconhecer e honrar Cristo como autoridade não só sobre o próprio centurião, mas sobre todas as doenças, sobre toda a terra. O centurião reconheceu isso. Isso é muito doido, porque por que eu falei que é contraditório com a época? Porque realmente os romanos é que perseguiam, mas aquele centurião conseguiu reconhecer. E logo depois, Jesus, ouvindo, maravilhou-se e disse aos que seguiam, na verdade eu vos digo, que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Sabe o que isso dá um tapa na cara de muita gente até que é crente, que vai na igreja, e não querendo falar mal, mas só um tapa na cara e uma chacoalhada. Porque o centurião reconheceu e honrou a autoridade de Cristo. Falando, Pai, eu também sou autoridade, e quando eu mando um servo ir, ele vai. E quando eu mando ele voltar, ele volta. O meu servo está doente em casa, e tu é o Senhor que está acima de qualquer tipo de doença. Você não precisa nem ir lá, é só dar uma ordem. E principalmente nessa live de hoje aqui, trazendo esse princípio que a gente aprende com o centurião, que é da fé, da humildade, é de aquebrantar, moer o ego, moer tudo que possa ser ruim e se colocar a senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. E entender que uma ordem dele vai fazer. E olha só que interessante, eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentaram com Abraão, Isaac e Jacó no reino do céu. Só que eu quero pular aqui agora para o 13. Então Jesus disse ao centurião, vai no teu caminho e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. O que eu venho pedir e falar aqui para vocês hoje do fundo do meu coração é que assim, essa mensagem te impacte assim como me impactou, para que você reconheça a autoridade de Cristo na sua vida. E Cristo não falou assim para o centurião, olha, depois eu curo, depois eu faço. Não, foi na mesma hora. Nós temos hoje um privilégio de ter o Espírito Santo. E o Senhor, não foi eu que falei, o Senhor falou que vamos fazer obras maiores. Foi o Senhor em que disse.
Onde eu estou querendo chegar? Nós estamos disponíveis para viver essas mesmas experiências que esse centurião viveu. Nós estamos disponíveis para viver isso. E o interessante é que, como a gente já falou sobre propósito, chamado, sobre sua função, o centurião entendeu que a função de autoridade dele, de liderança, era terrena. Isso é a grande chave da mensagem, é entender que a nossa função que a gente exerce hoje não serve de nada para Cristo. Hoje eu estou como empresário no marketing digital e tal, e para Cristo, o que isso representa? Não representa nada. Ele vai fazer mais ou vai fazer menos por causa da minha função aqui na Terra? Não, ele vai fazer mais ou menos de acordo com o seu nível de obediência, com o seu nível de humildade e de reconhecer quem ele é e o poder que ele tem. A nossa função, o centurião, ele viu inteligente, sabiamente, na verdade, que ele ser um líder do exército romano não adiantava de nada. Ele não era digno. Ele não era digno de que o Senhor, o verdadeiro Senhor dos exércitos, entrasse na casa dele. Até porque quando diz em Isaías 64:6, eu até estava vendo aqui, que diz: todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos. E todos nós somos murcho como uma folha, e nossas iniquidades como o vento. Ou seja, somos como trapo. E mesmo assim, reconhecendo quem é Cristo, tudo pode mudar na nossa vida. Que hoje você consiga realmente clarificar isso na sua vida. Entender esse senhorio de Cristo na sua vida vai fazer com que a gente consiga realmente viver coisas inusitadas. Como a cura. Se Deus curou o servo do centurião por conta principalmente da fé, do nível de humildade dele ali, o que ele não pode fazer na sua vida se você se prostrar para ele, sabe? Essa é a grande pergunta. O que Deus não pode fazer na sua vida se você for obediente ao que ele tem te chamado? O que ele não pode fazer? O que o Senhor não vai fazer na sua vida? Se você pegar assim, e moer o seu ego, moer o sentimento de inveja que há em você, você trocar tudo isso por honra a Cristo, por reconhecimento. O que ele não é capaz de fazer? Se na Bíblia diz tudo que ele já fez, tá tudo lá. E pra gente falou que podemos fazer obras maiores. Hoje eu quero que todos nós, que isso impacte e tem impactado em mim, que a gente seja como esse centurião, humilde de coração, que tem a capacidade de honrar e reconhecer realmente a Cristo e a tudo que ele pode fazer na nossa vida. Que seja assim, que o nosso dia seja assim. E como que eu uso isso? Como que eu uso isso na empresa? Como que eu vou usar? Quais são os aspectos? Principalmente a humildade para trazer. Eu trago a humildade, esse nível de humildade. Reconhecendo que essa função que eu estou como líder é uma função terrena. E que se não for para agir como centurião, cuidando dos meus liderados, eu nem quero estar aqui, sabe? Se não for para interceder pelos meus liderados que estão aqui, assim como o centurião intercedeu ali pelo seu servo, eu nem quero estar aqui. Por isso que eu falo para todos vocês, para quem trabalha, para todo mundo que está aqui. O servo foi curado. Essa mensagem ela tem tantas outras mensagens, que o servo foi curado por uma intercessão do seu líder ali, né? Onde ele pediu a Cristo. Você que está aí e tem um líder, identifica se esse líder ele tem a mesma visão, uma visão ainda maior do que a sua, para que você não esteja sobre uma liderança que seja, na verdade, um desgoverno ali na sua vida, né? Que não te acrescente nada. Tenha essa ciência de quem você vai seguir. E é óbvio que tudo na Terra está sob uma liderança maior ainda, que é a de Cristo.